Cumprimento a igreja mais uma vez na paz do Senhor, igreja. Amém. Deixa uma meditação para a igreja que está no livro de João, capítulo 6, o versículo de número 1. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para o testar, pois já sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu-os com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, sabendo que viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. A igreja pode tomar assento. Amém? Igreja, esse é o Senhor Jesus a quem nós servimos. Como foi falado no domingo aqui em Hebreus 13:8, a palavra de Deus fala que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Jesus, que operou esse milagre da multiplicação, ele pode operar hoje nas nossas vidas multiplicações na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. E assim nós temos que crer, porque ele é o mesmo, sempre foi o mesmo. Ele não deixa de ser Jesus, aquele que faz o milagre nas nossas vidas. Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós, mas ele nos deixou o Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, que tem o poder de operar o milagre. E ele fazia todos os seus milagres na pessoa do Espírito Santo de Deus. Certa vez, eles questionam a ele: mas por que você expulsa demônios? E os fariseus quiseram acusar ele de expulsar demônio pelo espírito de Beelzebu, pelo espírito do demônio. Mas ele fala: eu expulso demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus. Então, hoje, igreja, Jesus deixou o Espírito Santo para operar milagre em nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso meio, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui o texto diz assim: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Os sinais que Jesus operava para trazer saúde aos que estavam enfermos, eles traziam consigo uma grande multidão atrás de Jesus. Jesus atraía porque Jesus fazia milagres. Existem muitas pessoas hoje em dia que às vezes procuram Jesus só pelo milagre, era o que o povo estava fazendo aqui. Mas nós não devemos buscar Jesus só pelo milagre. Mas como eu falava no início do culto com o irmão na porta da igreja ali, nós temos que servir a Jesus por causa da salvação que ele nos dá. Amém. Essa é a maior bênção que nós podemos receber. Jesus pode todas as coisas, mas a maior bênção ele já nos deu, que é a salvação nele. Aleluia. Essa nós vamos levar para a vida eterna. Essa nós temos que lutar por ela. É como eu dizia para o irmão ali: a salvação ela é de graça, é um presente precioso, nós temos que cuidar desse presente, não podemos abrir mão dele. O inimigo vai querer tirar e roubar esse presente da tua vida, mas diga não a ele, em nome de Jesus. Não, está amarrado, vai
para o abismo que é o teu lugar. Não vai tocar na minha salvação, porque dela eu não abro mão. Amém, igreja? E aqui, versículo 3: Jesus subiu um monte e assentou-se ali com os discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Jesus, erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda essa gente comer? Ele perguntava isto somente para testar, pois já sabia o que ia fazer. Glória a Deus por isso. Igreja, o que acontece é que muitas vezes Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, Ele vai nos colocar em situações onde Ele vai nos fazer perguntas e vai perguntar: o que fará agora? Aqui o que Ele diz aqui, onde compraremos pão para toda esta gente comer? Então Deus vai nos perguntar: e agora, o que vai ser feito? O que tu vais fazer agora nessa situação? Mas o versículo seguinte fala: ele perguntava isso somente para o testar. E Deus faz pergunta muitas vezes para nos testar: o que tu vai fazer agora? Mas, pois ele sabia o que ia fazer. Muitas vezes nós estamos em situações difíceis, Deus pergunta: o que vais fazer? Mas Ele já sabe o que vai fazer na tua vida. Ele já sabe. Como eu dizia para o irmão ali, Deus, na sua presciência, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como as coisas vão começar, como vão terminar. Então, Deus, Ele já sabe aonde Ele vai trabalhar na tua vida. Ele já sabe aonde Ele vai trazer a provisão para a tua vida. Já está nas mãos dele. A palavra de Deus fala que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então Ele pergunta para os discípulos ali para testar a fé dos discípulos. E muitas vezes Ele nos faz pergunta para testar a nossa fé. Respondeu Filipe. Filipe aqui faltou um pouco da fé nele, né, irmãos? 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Ou seja, 200 dias de trabalho de um assalariado diário. Seriam 200 dias de serviço. Não daria para cada um receber um pedacinho. Era muito pouco. Outros dois dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? Aqui também, André, irmão de Pedro, faltou café. O que vai ser isso para tanta gente? Ele questionou. 5 pãezinhos, 2 peixinhos, 2 peixes, irmãos. 2 peixes para uma multidão, 5 pães para uma multidão. Mas Deus, irmãos, Ele traz à existência aquilo que não existe. Ele multiplica aquilo que é pouco. Ele multiplica a farinha da panela, Ele multiplica o azeite e vai multiplicar na vida da igreja, porque do nada Ele faz tudo. Irmãos, Deus é a nossa providência. Não fica preocupado, não, irmãos. De algum lugar Deus vai trazer a providência para a tua vida. Não sabemos de onde, o pastor não sabe de onde, o irmão não sabe de onde, mas Deus sabe. Aleluia. Amém? Deus vai trazer providência para a tua vida. Versículo 10. Disse Jesus: mandai o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000. Não, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina o tamanho da multidão. Mas o que Jesus nos ensina? Manda o povo assentar. O que, irmãos? Descansar. Descansa no Senhor, porque a providência vem. Ele sabia o que iria fazer. Então, quando você está esperando no Senhor, não se apavore. Descansa no Senhor, porque é Ele que vai fazer o milagre. Não é a nossa preocupação. A nossa preocupação não faz milagre. A nossa ansiedade não faz milagre. Mas o Deus Todo-Poderoso faz milagre na nossa vida. Amém? Versículo 11. Então Jesus tomou os pães, deu graça e os repartiu,
com os que estavam assentados, e fez o mesmo com os peixes. Quando estavam saciados, ele disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Glória a Deus. Todos foram saciados. 5.000 homens, mulheres e mais as crianças. Então, igreja, Jesus nos ensina mais uma coisa aqui: não desperdice as bênçãos. Aqui ele disse aqui, recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Deus, quando Ele te abençoa, Ele quer que você cuide bem da bênção. Cuida bem da bênção para que não se perca a bênção. O jovem que pede ao pai para repartir a herança, o filho pródigo, ele não cuidou daquilo que o pai deu e um dia se acabou. E aí, ele se viu em aperto. Então, recolha, não deixa se perder a bênção, cuida bem da tua bênção. Como eu disse há pouco, cuida bem da bênção da salvação. Tenha carinho por ela, tenha cuidado dela. O inimigo vai tentar roubar esse tesouro na tua vida, mas em nome de Jesus ele não vai tocar na salvação da tua casa, da tua família e da sua salvação. Não deixa não, o inimigo ele vai tentar, o inimigo é tentador, mas não deixa não, que você recebeu do Senhor, que a bênção da salvação, toma posse dela e as demais bênçãos, e não deixa o inimigo tocar não. Fala inimigo aqui não. Muitas vezes o diabo vem com maus pensamentos na nossa mente, jogar pensamentos negativos para que nós os alimentemos, mas nós não devemos alimentar pensamento negativo. Nós temos que olhar para o alto, aonde está o nosso Salvador, de onde vem a nossa salvação, e sempre olhar para cima, porque se nós olharmos para o lado, o inimigo coloca desânimo na nossa vida. Nós devemos olhar para cima, olhar para o Senhor, olhar para o altar, para o Senhor. Quem olha para o lado, irmãos, desanima. O inimigo, ele quer que as pessoas olhem do lado, para que as pessoas desanimem. Mas se você olhar para cima, você não desanima. Amém? Recolheram, nos versículo 13, recolheram-nos, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram com os que havia comido. Vendo os homens que o milagre que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Mais uma vez aqui a autenticação de que Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo do Senhor que havia de vir, porque um milagre desse jamais foi narrado na história, irmãos. Nenhum outro milagre se compara a esse, ou melhor, não houve outro milagre a não ser da parte de Deus. E nenhum profeta, nenhum que se diz aí profeta, que se diz aí, seja lá o que for, irmãos? Ninguém nunca fez o que Jesus fez. Ninguém fez o que Jesus fez. Jesus, sabendo que o viriam a fim de proclamá-lo rei, tornou-se a retirar-se sozinho para o monte. Jesus saiu do meio da multidão ali porque interpretaram aquilo de forma errônea. Jesus seria um governante como nós temos os governantes hoje, um político, somente isso. Mas Jesus veio nos dar muito mais do que isso. Jesus veio nos dar as bênçãos celestiais e a morada celestial. Então não nos enganemos com as coisas deste mundo. Eles queriam fazer Jesus rei naquele momento. Não, mas Jesus é rei eterno. Ele não era rei só para aquele tempo. Ele é rei eterno, sempre será rei. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu deixo para a meditação da igreja. Que Deus continue abençoando os irmãos, a igreja toda, as suas famílias, e continue prosperando, assim como Ele multiplicou aqui, Ele multiplique na vida dos irmãos as bênçãos em todas as áreas. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.